prazer estar novamente aqui compartilhando informações ufológicas e luminárias com vocês. Queria agradecer aí à Prefeitura, ao Maurício, toda a organização, o Carlinho, né, que sempre estão aí de prontidão, né, disponíveis para trazer cultura para essa cidade. E hoje, né, como eu falei no primeiro dia, eu trouxe um enigma, que é o enigma dos UAPs, né, ou dos OVNIs luminosos. E a gente vai fazer um comparativo com outros casos que existem ao redor do mundo, né, tanto no Brasil como em outras partes também. Pode passar o próximo aí. Uma pergunta que a gente tem que fazer em relação a esse fenômeno é o que são eles, né? O que seria esse fenômeno das luzes, né? Seriam fenômenos extraterrestres, naves alienígenas, ou seria alguma coisa explicável, convencional, dentro da ciência, ou de repente até alguma coisa que ainda a gente desconhece, mas que é explicável, né? Hoje a gente tem, por exemplo, fenômenos naturais, astronômicos, drones, né, que confundem bastante. Avião até, muitas vezes, quando está passando, dependendo do ângulo que você vê ele no céu, pode dar uma conotação ufológica e não é. Era um avião ali, né, cheio de pessoas ali dentro, indo para algum lugar. Mas hoje nós temos aplicativos, né, tem o Flight Radar, né, para você verificar se é um avião realmente, porque aí todas essas rotas estão mapeadas. E satélites também, né? Hoje a gente tem como saber se é um Starlink, se é uma coisa, se é outra. Mas armas secretas fica difícil da gente saber. Por quê? Porque é secreta, né? São armamentos e muitas vezes armamentos construídos através de engenharia reversa, né, com a captura, né, desses objetos voadores não identificados com uma tecnologia mais avançada, que os países então revertem através de engenharia reversa em tecnologias para usar com fins bélicos, de espionagem, né, e nas guerras como a gente está vendo agora na atualidade aparecendo um monte de coisa aí diferente. Agora, essas luzes que aparecem já há muito tempo, será que elas teriam também uma conotação com o fenômeno OVNI? Com certeza, né? Isso eu não tenho dúvida. Pode passar o próximo. Como a gente vai fazer o comparativo, quem é mais antigo, né, da ufologia já deve ter ouvido falar nas luzes de Resdalen, né, que aparece na Noruega, na Suécia, né? É um fenômeno já antigo que foi inclusive pesquisado por cientistas. Né, alguns cientistas têm assim uma certa polêmica e divergência na interpretação do fenômeno. Os que estão acostumados com o fenômeno ufológico classificam que muitas dessas luzes que aparecem em Resdalen são, na verdade, essas naves que a gente está acostumado, está relacionado ao fenômeno OVNI. Mas alguns cientistas tentam explicar as luzes de lá como algum tipo de energia telúrica, alguma coisa ali, em função de que nessa região tem bastante montanha, tem algumas montanhas, e elas têm algum tipo de minério, alguma coisa que pode eventualmente gerar algum tipo de fenômeno luminoso explicável. Todavia, alguns desses fenômenos luminosos, eles são muito diferentes de qualquer coisa convencional. Então, hoje, se a gente for procurar até na internet, em livros, você vai ver que existem algumas hipóteses para tentar explicar. Não que explique o fenômeno, mas tenta, pelo menos, explicar do ponto de vista físico, né, ou mais natural, e outros aí mais voltados para a ufologia vão falar, não, é OVNI mesmo, e né, é parecido com outros, e realmente tem alguns fenômenos que lembram os OVNIs como nós conhecemos. Pode passar o próximo. Além de Resdalen, se a gente pegar os Estados Unidos, tem vários países, tá, que manifestam esse tipo de fenômeno luminoso.
Nos Estados Unidos, a gente tem o que eles chamam lá de spook light, né? Que é a luz fantasma, bola de fogo, né? Que é o que a gente conhece aqui em luminárias, em qualquer outro lugar, na Serra da Beleza, no Rio de Janeiro, né? Em Iporanga, no Vale do Ribeira, lá no interior de São Paulo. Mas nos Estados Unidos, o fenômeno ele já é bem mais antigo. Existem registros datados de 1885, né? E em várias cidades, né? Oklahoma, Mississippi, Flórida, vários estados ali que compõem a Rota 66 dos Estados Unidos, então falam dessas luzes que aparecem em estradas. Tem que dar um desconto que alguma coisa pode ser farol de carro, pode ser algum fenômeno luminoso. Tem pântano também, muitas vezes, nessas regiões, algumas lagoas, né, por exemplo, na Flórida tem crocodilo, né, e tem aquelas lagoas. Então, às vezes, ali a decomposição de alguma vamos dizer, um crocodilo morto desse, algum animal, alguma coisa, pode gerar algum tipo de gás, né? E que, de repente, a pessoa que está passando ali vai ver, vai confundir, que é o que a gente chama aqui do fogo-fato, né? Que é muito comum em cemitérios, né? Então, luzes desse tipo, elas aparecem, mas não necessariamente são OVNIs. Mas, nesse caso do spook light, como é um fenômeno bem antigo, a gente sabe também de relatos que já foram descritos em livros, né? Tem pelo menos 3 autores norte-americanos que escreveram livros sobre spook light e que tem um caso ali que é mencionado num dos livros que envolveu inclusive o exército norte-americano. Eles foram atrás para tentar descobrir o que eram aquelas luzes, né? E foram investigar mesmo, tem relatório. E aí eles não conseguiram chegar a uma conclusão, mas descartaram, falaram, ó, fenômeno natural não é, farol de carro não é outra coisa, a gente não sabe o que é, mas que o fenômeno é real, é. E alguns livrinhos também, jornaizinhos, foram produzidos, além dos livros, né, que falam a respeito desse fenômeno lá nos Estados Unidos, tem jornalzinho também antigo que fala do spook light. Esse fenômeno foi tão badalado nos Estados Unidos a partir de 1885, mas assim, mais no princípio de 1900, 1910, 1920, que as pessoas iam para as estradas e faziam ali vigílias, né? Ficavam à noite até aparecer o fenômeno, né? Então, atraía grandes procissões, né, de pessoas, grande número de pessoas que vinham com seus carros, estacionavam e ficavam ali num determinado ponto para tentar ver essas luzes. Tem no Mississippi também uma ponte, tem um rio que passa e essa ponte liga dois municípios ali, e nesse local houve um acidente muito grande. Então, houve morte ali de pessoas, tal, e essas luzes, as pessoas ali, por terem uma crença na paranormalidade, nessa questão de fantasma, né? O americano acredita muito nisso, né? Pesquisa bastante isso, eles associaram também essas luzes ao espírito da pessoa que tinha morrido ali, né? Então tem histórias que falam do spook light como um fantasma, né? Como alguma coisa assombrosa ali. Pode passar o próximo. Aí vamos falar do Brasil, né? Eu poderia discorrer sobre outros países também, Japão, né? Nova Zelândia tem bastante fenômeno dessas luzes, focados, né, em alguns lugares, algumas ilhas, por exemplo, japonesas. Mas no Brasil, a gente tem, pela primeira vez na década de 80, essas luzes mencionadas pelo Marco Antônio Petit, que pesquisava a região ali da Serra da Beleza, conservatório, né? E ele chegou a escrever até um livro, né? OVNIs na Serra da Beleza. Hoje a gente tem outras pessoas que investigam na região, né? O Arthur Sérgio Neto, o Rony Vernet, aquela turma está fazendo um trabalho de monitoração, né? Lógico que tem fenômeno ufológico ali e tem outras coisas,
né, que são explicáveis. Mas na Serra da Beleza, o fenômeno lá dessas luzes, ela é interessante porque é uma extensão da Serra da Mantiqueira, né? A Serra da Mantiqueira também pega Minas Gerais. E quem conhece ali aquelas cidades que estão ao longo da Serra da Mantiqueira sabe que tem casuística ufológica, né? Tem essas luzes e tem aquela questão que foi falado ontem aqui do lobisomem, né? Muitas cidades ali com esse folclore, né? Com essas histórias de criaturas peludas, né? Então, Serra da Beleza é um dos hotspots, vale a pena conhecer. É tão belo quanto aqui. Eu acho que até Luminárias é um pouquinho mais bonito, tem um pouquinho mais de estrutura na questão de ufoturismo. Lá eu acho que se pegasse a Serra da Beleza e fizesse pontos, como foi feito ontem aqui, né? A gente ir lá, pegar uma pessoa contando um caso, né? Mostrando essas paisagens, mostrando tudo isso que tem de beleza natural, com certeza a Serra da Beleza chegaria num nível mais interessante, como está ficando aqui em Luminárias, né? Fazendo essa combinação, né? De ufologia, ecologia, né? De história, de cultura, futuramente até arqueologia, né? Que pode ser levado em algum lugar para ver uma pintura rupestre, uma caverna, né? As cachoeiras também, as belezas naturais. Então, é muito interessante que a configuração de montanhas do Rio de Janeiro, dessa região, ela é parecida com Luminárias aqui, onde aparece esse fenômeno também. Seria só uma coincidência ou essa questão de ter essas montanhas, essa configuração geográfica determinaria a presença dessas luzes, né? Agora, Minas Gerais, ela é um polo, né, um estado onde o fenômeno OVNI se manifesta muito forte, né? E, por exemplo, Cláudio, né, que agora está sendo bastante divulgado na mídia, também tem esses fenômenos luminosos que ocorrem lá. Eles foram popularizados principalmente depois do caso Cláudio, em Minas Gerais, que foi a perseguição de seres luminosos e luzes que apareceram em novembro e dezembro de 2008 lá na cidade. E isso foi, inclusive, colocado em documentos oficiais da Polícia Militar. Tem relatório, tem foto que o Cabo Rabelo tirou lá desses objetos. Cabo Rabelo é aquele que está ali em cima, esse aqui. E ele chegou a tirar foto desses fenômenos luminosos, mas, vez ou outra, também o fenômeno é visto lá durante o dia, né? Então, não é só luz que aparece. Às vezes, você tem nave também. Você tem um objeto ali aparentemente metálico, sólido, não é apenas uma luz. Embora a luz, pode ser que dentro daquela luz exista um objeto sólido, metálico, né? E que a gente está vendo, quando vê a luz, apenas o campo ionizado, o ar ionizado em volta, ou algum tipo de iluminação do objeto. Isso nós não sabemos, na verdade, o que é ainda. Mas sabemos que essa luz, ela se comporta totalmente de forma diferenciada, porque ela não é a luz convencional que nós conhecemos. Se a gente pegar um prisma de binóculo e olharmos a luz do OVNI, dessas luzes não explicadas, a gente vai ver apenas a defragmentação da luz naquela cor específica. Vou ser melhor para a gente entender que agora entornou o caldo, né, para explicar isso. Quando a gente pega uma luz de mercúrio, fluorescente, qualquer tipo de luz, luz da lua, luz de estrela, luz de avião, e a gente decompõe a luz nas 7 cores do arco-íris, vai formar um espectro, né? Então, por exemplo, você pega ali o prisma do binóculo e olha, uma luz convencional vai ter 7 cores do arco-íris, que é o espectro visível que a gente vai ver. Só que a luz do OVNI é diferente. Se tiver, por exemplo, ali verde e branco, ou verde e amarelo, sei lá, a gente vai olhar através do binóculo e vai ver apenas verde e amarelo.
Então não é luz aquilo, é alguma coisa diferente. O que se comportaria assim? Laser. O laser, você pegar o laser verde ou vermelho e olhar através de um prisma de binóculo, ele vai decompor só na cor vermelha, se for um laser vermelho, só na cor verde, se for um laser verde. Mas esse OVNI que a gente vê muitas vezes, que às vezes joga aquele foco de luz nas pessoas e por ele rapta as pessoas para dentro, faz a abdução e tudo mais, aquele foco de luz que a gente chama de luz sólida, aquela luz ela faz curva. E aí, se a gente for para a física, nenhuma luz faz curva. Se ela encontrar uma parede, por exemplo, ela vai parar ali. Só que a luz do OVNI, a luz sólida do OVNI, que a gente chama de luz sólida, ela faz curva. Então aquilo, mais uma vez, não é luz. Então assim, só para a gente explicar um pouquinho que essas luzes, muitas vezes, quando você olha através de algum equipamento científico, óptico, é possível a gente descartar o que é luz convencional, natural, luz de estrela, luz de avião, luz elétrica, de uma luz desses objetos voadores não identificados. Tá? Tem essa forminha fácil aí da gente ver. Você chega lá, vê uma luz, por exemplo, vermelho e verde. Pegou o prisma, olhou, decompôs só vermelho e verde, é outra coisa. Aquilo ali não é explicável. Interessante, né, Maurício, essa exposição. Pode passar para o próximo? No caso Cloud, como eu falei, teve o avistamento de seres também luminosos, embora esses seres que apareciam, eles não tinham essa configuração luminosa, energética, quando pessoas foram levadas a bordo dessas naves, lá em Cláudio, e passaram por abduções. Dentro da nave tinha a aparência daquele Grey, cinzento, cabeçudo, de olho preto, né? Então, o que era aquilo que apareceu, seres luminosos lá, que os policiais perseguiram e tudo mais? Hoje eu estou meio que convencido de que poderiam se tratar de alguma espécie de holograma, né? Ou alguma projeção que esses seres fazem em algumas situações para não correr risco, porque o ser humano ele é muito agressivo. E, no caso, os policiais estavam perseguindo eles, estavam armados. Eles tentaram, inclusive, sacar a sua arma para atirar, né, para se defender daquele fenômeno. Mas uma força totalmente desconhecida neutralizou esse posicionamento dos policiais, que eles não conseguiram sacar a arma. A mão ficou muito pesada, eles não conseguiram agir taticamente nem operacionalmente naquele momento. Como se sua mente tivesse sendo controlada por aquela força, né, dentro do objeto ou por aqueles hologramas, aquelas seres que se manifestaram de forma luminosa ali. Mas por que eu falei isso? Para a gente ter a consciência que muitas vezes o que a gente está vendo não é o ser ali, é uma projeção dele. Para eles não correr o risco de tomar um tiro, sei lá, alguma coisa assim, porque no passado já ocorreram vários casos de agressão de seres humanos a esses seres tripulantes dos OVNIs aí. Em 2024, né, o caso Cláudio aconteceu em 2008, né, que teve assim bastante caso de luzes lá, mas em 2024, no mês de agosto, setembro, as luzes voltaram e os seres luminosos também. Curiosamente, próximo do mesmo local onde eles tinham aparecido em 2008. Em 2024, concentrou-se o fenômeno nos meses de agosto e setembro, sendo que ocorreram abduções novamente no mês de setembro, né? A gente está desconfiado, estamos querendo levar um especialista em hipnose lá agora para fazer a hipnose nessas pessoas para ver o que aconteceu, né? Se a gente consegue extrair mais alguma informação, porque o missing time, o tempo perdido, já existe no relato que essas duas testemunhas, pelo menos, tiveram lá. Só para vocês terem uma ideia, foi o caso mais ou menos assim. Eles estavam trabalhando, ligando fios de
de fibra ótica, porque tinha tido muita queimada. Teve uma época lá em setembro, agosto, setembro, que teve muita queimada em Minas Gerais, e eles estavam consertando. Aí, em certo momento, eles viram uma luz num morro, no bairro do Matias, lá em Cláudio, e um dos técnicos resolveu pegar o celular e ficar brincando, né? Pensando que era um farol de um trator ao longe. Só que aquele objeto instantaneamente se aproxima de ambos, né? Dos dois técnicos lá. E nisso que se aproxima, eles já assustam, vê que não tem nada a ver aquela luz, é algo inexplicado. E aí um dos técnicos sobe no poste, né, pela escada, para terminar de fazer o serviço e já ir embora dali, porque já estava com medo. Inclusive no depoimento que eu e o Arthur nós colhemos, o Lauro, né, ele falava que pensava que era uma assombração, né, que era o espírito dos negros escravos ali da região, né, porque tinha uma fazenda ali próxima, então já associaram a uma coisa fantasmagórica. Só que o que aconteceu? Quando ele sobe no poste, que ele está ligando o negócio, que ele olha para o outro lado, assim, tinha 3 seres vindo e cercando eles, desses luminosos. Olha que situação tensa, né? Aí ele já desceu, fez uma gambiarra ali, depois a gente volta. E aí já entrou pro carro, vamos embora, aquela desespero. O carro não pegava, aí empurra para pegar no tranco, aí pegou e vamos embora. E eles foram de bairro do Matias até a cidade de Oliveira, em Minas Gerais. Aquele percurso eles levam em torno de 30 minutos ou 40 minutos, dependendo, né, da estrada. Só que eles levaram 1h20 para chegar no seu destino. E depois, conversando com eles, a gente perguntou assim, e aí, vocês foram conversando dentro do carro? O que estava acontecendo? Aí eles falaram assim, olha, a gente sempre vem conversando que é para o motorista não dormir, né? Só que agora você perguntando isso, e a gente pensando, a gente não trocou uma palavra. A gente veio quieto aquele tempo todo, né, voltando. Eu deixei o meu amigo na casa dele, depois me dirigi à minha casa e fui dormir, né? E depois ele contou que viu um ser lá na janela, que estava muito calor também. E, quer dizer, pensa que foi um sonho, né? E viu um ser pequenininho na janela. E tem uma série de detalhes, e o missing time também, né? O tempo perdido aí, que eles levaram muito mais tempo para chegar, que fazendo a hipnose é capaz que a gente descubra outros detalhes dessa estranha experiência. Então tem várias testemunhas, né, que já viram essas bolas, luzes. Pode passar o próximo, lá em Cláudio. Nós mesmo já conseguimos filmar esse fenômeno. São luzes. Aquela ali, ela tem essa aqui ela tem uma configuração meio triangular. Foi uma fotografia que a gente fez com drone de uns objetos que estavam aparecendo em 2024, né, Arthur? Quando a gente esteve fazendo a vigília. E era um drone até bem parrudo, né? Um drone de caro, né? Vamos dizer assim, uso militar até. Inclusive foi um militar junto para operar o drone. E mesmo assim ele ficou com medo, porque começou a dar uns erros no drone que não tinha uma explicação aparente. Ele começou a falhar. Vou contar uma das falhas. Um momento que simplesmente ele desceu e ele reconhecia que tinha uma criança ou uma pessoa embaixo. Só que não tinha nada. Fora isso, a gente usou outros drones. O Arthur usou o drone dele, deu interferência, inclusive gravada, né? Então, assim, Cláudio é um negócio muito, muito doido, né? E aparece muitas luzes. Lá a gente acha até que, de repente, pode estar relacionado a algum minério que tem embaixo. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais a respeito disso. E essas fotos aqui são fotogramas de um vídeo que foi feito por uma família que estava numa lagoa, agora em 2024 também, em agosto, julho ou agosto, e essa família estava pescando. De repente esse objeto mudando de cor e fazendo um barulho, uma zoada, como se fosse um barulho de motor ele falou lá assim, uma geladeira, um zunido, um negócio meio estranho.
E quando ele aproximou, eles resolveram filmar, só que o negócio foi aproximando muito. Aí quando chegou uns 9 metros assim, eles assustaram, entraram para dentro do carro e fugiram dali, né? Era o pai, a mãe, o filho e a filha, né, que estavam nessa lagoazinha ali. E assim, vídeos, né, de luzes, assim, não só em Cláudio, mas em Divinópolis, que são cidades circunvizinhas, Itaúna, né, Carmo da Cachoeira ali, outro lugar que a gente investigou também, Oliveira mesmo. Então esses vídeos são recorrentes ali, dessas luzes. O que o pessoal fala que é? A mãe do ouro. É a bola de fogo, a mãe do ouro. É igual aqui em luminárias. Pode passar o próximo. Agora, o interessante lá em Cláudio é que essas luzes pousam e deixam marcas. Né? Em canaviais, em algumas áreas lá, a gente já identificou esse tipo de marcas, né, no local. Tentamos investigar para ver se tinha radiação e tal, mas até hoje a gente não conseguiu comprovar radiação. Mas alteração no pH do solo, isso geralmente ocorre, né? Quando está mais chamuscado, alguma coisa, aí você tem ali alguma alteração. Na época que os militares perseguiram esses seres e que os objetos apareceram lá, também houve pousos. A gente chegou a conversar com um desses militares, já conversei com 5 militares do caso Cláudio. E um deles, eu ao perguntar para ele assim, o que te chamou mais atenção nesses casos? Ele falou assim, a marca do pouso, né? A marca que ficou no chão ali. Então isso foi bem interessante. A Margarete acho que estava junto nesse dia, estava? Não, só estava o Lauro, né? Que foi na casa de alguns militares que a gente foi visitando. E eles não deixaram a gente gravar o depoimento deles em vídeo, mas a gente gravou em áudio, né? Porque a intenção nossa é fazer um livro futuramente, então a gente vai pegar o depoimento deles em áudio e transcrever para colocar esses detalhes no livro também futuramente. Pode passar o próximo. Em Minas também, né? Minas é um hotspot mesmo. E nas estradas de Piauí, a gente tem um fenômeno que já é conhecido também desde a década de 50, que é a mãe do ouro, né? A bola de fogo ou carro fantasma. O Faleiro, por exemplo, ele falou disso aqui ontem no documentário, né? No primeiro dia do evento, ele comentou do carro fantasma. São luzes que aparecem na estrada, né? E lá nessa região de Piauí e também ali região, outras cidades, já foram fotografados, filmados esses objetos. Pode passar. Itaúna, né, como eu falei, 2024 tem vídeo também dessas luzes, aí é fotograma do vídeo. E no Rio de Janeiro, agora recentemente, a gente fez uma vigília lá e também gravamos uma dessas sondas. É uma bola com uma bolinha em cima, elas piscam, a gente vai ver esses vídeos. No final eu vou passar o vídeo para vocês darem uma olhada, é bem interessante. Eu quero mostrar agora para vocês uma cidade que ela é parecida assim com Luminárias, mas fica no estado de São Paulo, é a cidade de Poranga, ela é do século XVI, né? A ocupação colonial 1576, tem 4.046 mil habitantes, é pequenininho, e ela tem esse fenômeno das luzes reportado ali desde 1941, né? E lá eles intitulam também Mãe do Ouro, Bola de Fogo, Assombração. E nessa região que fica no Vale do Ribeira, ela tem cerca de, já foram catalogadas mais de 300 cavernas. Pode passar o próximo aí. E tem algumas cavernas, né, que foram catalogadas pelo PETAR, Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira, que elas têm, a Casa de Pedra, por exemplo, ela tem 215 metros de altura. Dá para entrar um avião ali tranquilamente. E já foi visto essas luzes, essas bolas de fogo, entrando e saindo de dentro de caverna. Eu pesquiso essa região desde 1989, né? Estou para voltar lá,
também, é uma região que tem bastante incidência, a gente já fotografou, filmou esse fenômeno diversas vezes. Pode passar o próximo. Dá para fazer incursão também em cavernas, né? Tem bastante lazer. O pessoal usa as cachoeiras também para fazer boia cross, né? Tem muita flora, fauna. É um lugar incrível. E, curiosamente, também tem esse fenômeno das luzes que se concentram no mirante do Alto da Boa Vista. Já foi visto, como eu falei, aí é uma montagem, tá? Objeto entrando e saindo dentro da caverna. Tem um quilombo lá na região, onde, conversando com as pessoas, teve uma história de um desses moradores do quilombo que estava passeando com o cachorro caiu dentro do buraco, e aí o cachorro não conseguia sair, ele teve que entrar, meio apertadinho o buraco, e aí ele percebeu que era mais uma caverna, né? Toda hora eles estão achando alguma caverna lá na região. Só quando ele desceu, ele percebeu que o cachorro estava muito assustado, e logo que ele desceu no buraco para pegar o cachorro, ele viu uma bola de fogo dentro da caverna, flutuando ali, né? Voando dentro da caverna. E aí ele já assustou, disse que arrepiou até os cabelinhos do braço, né? E aí ele pegou o cachorrinho o mais rápido possível, já colocou pelo buraco para ele sair, o cachorro saiu, ele saiu em seguida e não voltou mais lá, né? E ficou essa história de que ele viu uma dessas bolas dentro de uma caverna como se estivesse refugiada, escondida ali por algum motivo. Eu pesquiso essa região desde 89, mas a partir de novembro de 90 a gente começou a fazer coletas de informações, mapeamentos de estradas na região para saber o que era farol de carro, que poderia eventualmente confundir. Ou seja, foi feito um mapeamento bem grande para que a gente descartasse tudo aquilo que poderia confundir e não fosse um fenômeno ufológico autêntico, né? Ou esse fenômeno luminoso que a gente não sabe o que é. E a partir daí a gente começou a fazer várias vigílias, né? Em locais de avistamento, né, que é o Mirante do Alto da Boa Vista. Entrevistamos também assim muitos moradores lá naquela região, que nem estão fazendo aqui em Luminárias. Então muita gente simples que mora na zona rural e que teve contato com essas luzes e com os seres, e casos de desaparecimentos de pessoas misteriosos, casos de mutilações de humanos misteriosas, que a pessoa era encontrada em cima de uma rocha totalmente inacessível, não se sabe como é que a pessoa foi parar lá. Aí a explicação, ela veio um helicóptero e soltou ela aí, né? Mas mesmo se ela caísse, batesse, ia ficar espirrado de sangue, alguma coisa, e geralmente esses corpos que eram encontrados lá, eles eram encontrados sem sangue, geralmente faltando alguns órgãos internos, né? Um negócio estranho, que nem as mutilações de animais, mutilações humanas que ocorrem. Foram poucos casos, mas são casos que deixam a nossa atenção mais aguçada. O que está acontecendo, né? Mesmo porque para tirar o corpo, por exemplo, de cima de uma pedra dessa, foi mais complicado para os bombeiros ali fazer o trabalho de resgate, né? De retirada desse corpo. Como é que foi parar lá? Não tinha condição nenhuma de você colocar a pessoa ali, nem da pessoa chegar ali daquele jeito. E detalhe, essas pessoas que eram encontradas lá, elas foram enterradas como indigentes, porque eles não conseguiram reconhecer quem são essas pessoas. Não era da região e não conseguiram fazer uma identificação desses corpos. Não é estranho isso? Não é porque, vamos imaginar que seja um corpo de uma pessoa do Brasil. Tem que ter RG. Aí você pega lá o dentro, você vai achar, mas eles não conseguiram identificar. Então pode ser que sejam pessoas que foram largadas ali ou capturadas, sei lá, em outro país e deixadas ali. Mesmo porque algumas delas tinham características físicas de estrangeiro. Mas é para vocês verem que é um estudo que a gente já fazia há muito tempo, né? Então a gente já está na estrada nesse negócio já há um certo tempo. Pode passar o próximo. Tem casos ali, ó, eu do lado de lá, ali aquele moreno é um policial militar que viu seres na caverna laboratório lá. E um lugar também que a gente chegou a fotografar o fenômeno, luzes, lá em Poranga.
E ali é uma representação do tipo dos seres que ele viu. O Machado também, na época, investigou o caso. Foi na década de 90, esse aí. Finalzinho ali, 99. Em 91, a gente teve também lá na região fazendo vigília. E essa senhora aqui, ó, essa do meio, é a Tânia Moreira da Cunha. Ela teria sido abduzida. A gente ficou hospedado nessa cabana e fomos para o Mirante do Alto da Boa Vista, vimos um objeto. Quando a gente voltou, a Tânia, que tinha passado mal e tinha ficado nas cabanas, ela viu uma luzinha vermelha e aí ela falou para a gente: vocês viram o homem com cigarrinho? Só que isso já era de madrugada, que a gente tinha voltado da vigília. Né? A gente até estranhou ela acordada ali naquele momento, porque ela tinha passado mal, nem foi com a gente para a vigília, né? Tomou até um remédio lá para dor de cabeça e tal. E a gente falou: não tem ninguém, nós não vimos ninguém e tal. Ela começou a ter um monte de visão, que estava dentro de uma caverna, que os seres mexiam nela, que aconteciam os negócios. Aí a Gilda Moura, que é uma hipnóloga, pesquisadora, ufóloga brasileira, ela hipnotizou a Tânia e, sob hipnose, então ela lembrou os seres, né? Desenhou. Ali é o objeto que pegou ela, aquela luz vermelha que ela pensava que era um cigarrinho, já era o objeto indo embora, se afastando. Mas aí foi um objeto assim meio parecendo um cone, né? Que capturou ela. Agora, o Jamil e o filho dela, que era o Gustavo Conde, nós vimos no Mirante do Alto da Boa Vista um objeto maior, que era comprido, azulado, como se fosse um charuto azulado, que deu bastante medo na gente. A gente fotografou e depois a gente foi embora da vigília. Naquela mesma noite, alguns minutos antes, né, de chegar na cabana e a Tânia tá lá em pé e ver aquela luz e comentar com a gente: você viu o homem fumando cigarrinho, né? Que viu um negócio vermelhinho. Mas depois a hipnose, então, ficou tudo claro que ela tinha sido abduzida. Aquele momento era um momento que ele já tinha largado ela ali, né? Deixou ela e ela foi abduzida e levada para dentro de uma caverna, nessa região, que tem mais de 300 cavernas. Então foram muitos casos, né, pesquisados ali na região, que nem está sendo feito aqui em Luminares. Esse aí é o local, o Mirante do Alto da Boa Vista, a visão que a gente tem. Ali para baixo, em alguns lugares tem cavernas, né? E é Mata Atlântica. Não tem nada ali, não tem casa, não tem sítio, só tem onça, né? Que teve alguns lugares que a gente desceu, aí você sente aquele cheiro ruim de onça, né? De carne. E via as pegadas, às vezes pegada grande com pegada pequenininha, né? Que provavelmente é a mãe com os filhinhos, né? E isso dá um medo, né, lá. Mas na estrada, no Mirante, aí não tem perigo, que geralmente a onça fica mais para baixo, fica mais na mata. Pode passar. Então, lá, durante as vigílias que nós fizemos, nós fotografamos essas bolas de luz, esses objetos voadores não identificados, que nem Maurício fotografou aqui. Muitas pessoas estão levantando, o próprio Cristiano mostrou, né, os vídeos e tudo mais. A gente conseguiu também filmar e fotografar. Coloquei algumas fotos, essa do Jamil Vila Nova, no Mirante do Alto da Boa Vista, 20 de abril de 91, dessas bolas de fogo, para vocês verem que é a mesma coisa que aparece por aqui. Essa foto foi o Claudir Covo, que tirou em 21 de julho de 91, de um objeto acima do morro, né? Ele tirou com tempo de exposição, que naquela época, em 91, a gente não tinha celular, câmera digital, nada disso. Era tudo filme rolo, e a gente usava filme 200 asas, 400 asas, que eram filmes de maior sensibilidade, e geralmente colocava a máquina no tripé e ia com disparador para não tremer, né? E dava um tempo de exposição para pegar o movimento, o objeto. Esse estava paradinho lá em cima da montanha, naquele lugar. Aí mais algumas fotos de 93, no Mirante do Alto da Boa Vista, dessas luzes alaranjadas que apareciam lá. Esse daí foi um fato interessante que aconteceu em 93, em que o objeto estava no fundo do vale,
A gente sabia que tinha uma caverna ali próxima e ele ficou parado lá. Aí a gente estava com uma turma grande, com os carros ali parados, e o Jamil, que era o secretário ali do grupo, né, o vice-presidente secretário do grupo, ele tinha levado um sinalizador da Marinha, que o pai dele trabalhava com esse negócio de embarcação lá no litoral, tudo, e ele levou. E aí, na hora que estava aparecendo o objeto, ele teve a ideia, vamos soltar esse negócio para ver se o objeto reage, alguma coisa. Eu sei que a gente soltou o foguete, só que o foguete estava vencido. E em vez de ele subir, ele saiu na espiral, na nossa direção foi gente pulando para um lado, pulando para o outro, e aí aquele foguete, aquele negócio, atingiu um dos carros, que foi o carro justamente do Claudeiro Covo, né, que era do Fórum Claudeiro Covo. E aí depois já começou as risadinhas, ainda bem que não pegou na barriga de ninguém aquele negócio, senão tinha feito um estrago feio. Mas aí pegou na lanterna, aí que a gente chegou perto do carro, a gente esqueceu até do OVNI naquele momento. Aí fomos para o carro tudo cheio de fumaça, né? Eu o Claudeiro, ai meu Deus, mais um prejuízo, né? Que a pesquisa ufológica me dá, né? E aí a gente voltou pro precipício para olhar para a luz. Para vocês terem uma ideia, é essa coisinha aqui, ó. Só que depois a gente ampliou. Ela está aqui, isso aqui são as árvores que estão sendo iluminadas no tronco pela luminosidade daquele objeto que estava parado ali. Só que quando a gente chegou e olhou lá embaixo, a gente já não viu mais nada. O objeto não estava mais, né? O que a gente queria fazer de experimento acabou dando errado. Aí virou uma parte humorística da vigília, né? Não ficou nenhuma marca na vegetação? Do objeto? Não. Nada. Ele era só luminosidade mesmo, quando o objeto estava ali paradinho embaixo. Aí uma outra luz também, que a gente viu, que ficou estática por mais de 1 hora. E depois que a gente foi embora pro bairro da Serra, que fica entre Iporanga e o Mirante do Alto da Boa Vista, nós paramos num pastel, porque como tem caverna lá, o pessoal faz incursão 24 horas, porque dentro da caverna está sempre escuro, então independe de você entrar 8 horas da manhã, entrar 2 horas da manhã, né, 10 horas da noite, não tem problema nenhum, né, porque é tudo escuro. Então o pessoal roda algumas dessas cavernas direto. E tem uma pastelaria que funciona 24 horas. A gente parou para tomar um caldo de cana e comer um pastel, isso de noite. Aí, quando a gente estava ali comendo pastel, chegou um carro, parou, desceu uns espeleólogos lá, e aí eu só ouvi ele falar, aquela luz, não sei o quê. Eu falei, ih, Jamil, eu acho que esses caras viram alguma coisa, né? Porque a gente tinha visto o objeto por 1 hora, e eles vieram da mesma direção que a gente. Aí começou a entrar mesmo, eu já fui chegando nos caras lá e perguntando, o que vocês viram aí? Uma luz veio seguindo a gente na estrada, né, uma alaranjada, tal, mesma coisa que a gente tinha visto, né? Só que nós não fomos seguidos, mas o carro que chegou depois da gente foi seguido na estrada, né? Então a gente teve essa confirmação. Aí já peguei o depoimento dos caras ali mesmo, né, eram de São Paulo, estavam ali passeando, fazendo espeleologia. Pode passar? Esse em 95 foi pitoresco. 26/2/95. Eram 6 luzes. A gente estava com 3 fotógrafos diferentes. Era o Jamil Villanova, o Marcelo Paulo da Costa e o Glauco Modesto. Cada um com a sua máquina, tripé e tudo mais. E eu com a minha filmadora. Quando apareceram esses objetos, né, em alguns momentos apareciam 6, às vezes 2, 1, 3, né, ficava alternando. E no meio da mata, né, fazendo tipo um sobrevoo em cima da copa das árvores, eu tentei filmar. Só que eu ligava a minha filmadora e ela desligava. Aí ligava, desligava. E já o Jamil, os outros fotógrafos, colocaram ali, começaram a tirar foto. E aí o Jamil se incomodou, falou, filma aí, filma aí. Falei, não liga. Aí ele falou, mas está descarregada a bateria? Eu falei, não, estava carregada, não sei o que está acontecendo que não liga. Aí ele falou, me dá aqui. Aí ele tirou a câmera da minha mão e tentou
ligar ela. E também não ligava com ele. Aí falar, então deixa, vamos só tirar foto. E aí tiramos as fotografias, saíram nas fotografias dos três fotógrafos. E só que quando a gente chegou no hotel, depois na pousada para dormir, eu fui checar a bateria. E a filmadora estava funcionando, e nos outros 3 dias que nós ficamos lá, funcionou normalmente. Então foi só naquele momento que a filmadora não funcionou, não sei por quê. Foi um negócio doido que aconteceu. Agora, nas fotos, os objetos saíram, e o que foi surreal nisso? Enquanto estava tirando as fotos, eu tive a ideia de falar para o grupo a gente pegar nossas lanternas e piscar. E aí eu falava a quantidade de piscada. E depois falava para. Então, tipo assim, falava 2, aí piscava 1, 2, aí eu para, aí parou. Aí o que aconteceu? O objeto dava 2 piscadas. Aí depois a gente, 1, para, aí 1, aí o objeto, 1, 3, aí 3. E depois, aí eu não sei se eu tive uma boa ideia ou uma ideia, eu falei, agora eu vou fazer o seguinte, quando eu falar já, a gente pisca, assim, malucamente o negócio, e depois, quando eu falar para, todo mundo para. Beleza? Beleza. Aí, já, aí para. Aí o objeto ficou assim, sem fazer nada. Aí a gente até falou assim, ué, fez nada, né? Aí, de repente, aquele foco, sabe que nem quando jogam um flash de máquina, pá, na cara da gente, ficou tudo branco. A gente ficou assim, todo mundo branco. Aí apagou. Aí os objetos fez tchuc, 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 apagou tudo. Aí não apareceu mais. Ficamos até 2 horas da manhã. Isso aí foi, 0 horas e 20 minutos. Ficamos um tempão interagindo com isso. 14 pessoas são testemunha disso. Só uma delas que não viu e que não se perdoa até hoje. Que ela saiu para ir no matinho fazer o número 2. Né? Era um cara que morava, inclusive, na Chapada dos Veadeiros. Junto estava os 2 ali e foi na vigília com a gente. E esse que era moreninho, estava com um bonezinho, ele desceu e aí teve toda essa questão, a gente fotografando, vendo esse fenômeno. E ele, quando voltou, aí já não tinha mais nada. E a gente depois voltou lá fazendo outras vigílias, mas infelizmente não apareceu mais nada. E ele não se perdoa até hoje de não ter visto. As 14 pessoas viram, menos o 15 que estava no número 2. Aí foi na Caverna Laboratório, nessa região também, o Jamil, que fotografou em cima do morro. Se a gente olha, aqui é uma estrela. Aqui é uma estrela. Aí tem um morro aqui, ele está bem no topinho do morro, esse objeto mais alaranjado, né? Então, às vezes aparece em cima do morro, sai de um morro para o outro. Mais um flagrante aí, dos anos 2000, Mirante e Bairro da Serra. Aí já outra pessoa que fotografou, José Carlos de Almeida, às vezes tinha cauda também, né, essa bola de fogo. Próxima. O Geraldo Luiz, né, que é da Record, do programa Record, ele teve em 2008 nessa região, conseguiu filmar também o fenômeno lá, na época. Tem a matéria no YouTube, depois se vocês quiserem olhar. Próximo. E esse foi um objeto que eu fotografei em 2013, azulado, uma luz bem intensa também, foi analisado, né? Não é uma luz convencional. Ele estava no mirante do Alto da Boa Vista embaixo. E aí foi assim, a gente estava fazendo vigília em cima, eu tive vontade de fazer xixi, né? De ali no matinho. Eu desci a escada, fui lá do lado dos carros, fiz minha necessidade e cheguei perto do mirante para dar uma olhada, né? Porque às vezes aparece alguma coisa ali, aí que eu olho esse negócio azul lá embaixo. Aí eu peguei a câmera, né? Que eu estava com a câmera, aí já tirei uma foto do objeto e voltei correndo para avisar o grupo que desceu, mas quando chegou lá embaixo aí já não estava mais. Então não vi para onde ele foi, se ele apagou, o que aconteceu. Mas eu fiquei com medo naquele momento, porque naquele local tinha caído uma Kombi, uma perua Kombi com os japoneses dentro, e eles morreram, né? Falei, será que é o espírito do japonês, né? Dessa galera que estava lá embaixo. Então na hora eu estava ali sozinho, né? Aí eu falei, vou subir e chamar todo mundo, né? Se for OVNI a gente vai ver, mas infelizmente depois não apareceu mais. Pode passar o próximo? Mais aí um flagrante, aí do Pedro Henrique Slompo.
visto do mesmo local, mas de um outro morro naquela direção próximo. Mais um flagrante do Pedro, né, já em 2011. Aí já são vários objetos, às vezes tem um objeto maior com objetos menores. Pode passar, próximo. Então, segundo, né, a análise do Claudir Covo, ele falou que é um fenômeno OVNI autêntico, que acontece aí nessa região, né, que não é risco negativo, não é mancha, fotomontagem. Naquela época não tinha IA, não tinha nada disso. Pode passar o próximo. Então é OVNI mesmo. E luminárias a gente tem, então, o mesmo fenômeno. Pode passar. Já foi descrito em livros, né? Muitas testemunhas também que já reportaram esse tipo de fenômeno. Está ali o Carlinho, Dona Cássia, né? O Ubá, o Didi, né? Pode passar. O ano passado, a gente teve no Pico do Navio, né? Eu, o Maurício Cairus e o meu filho, o Arthur, e a gente viu esse fenômeno lá, filmamos também. Ele tinha levado um equipamento que detecta campo eletromagnético de OVNI. E na hora funcionou, né? Que ele pega até um raio de 3 quilômetros. Então a gente deu sorte de 19 de julho de 2024 ver esses fenômenos aqui em Luminares. No meu canal, no canal lá Edson Boaventura, tem já um mini documentário com depoimentos também do pessoal aqui de Luminares. Depois entra lá, dá uma acessada para conhecer um pouquinho mais, né? E hoje a gente está tendo aí o tal do aparecimento dos UAPs esféricos, né? Essas bolas, esfera de Buga, a esfera de Umbo. E o que é isso, né? Será que é essas luzes que aparecem nesses locais que agora, durante o dia, elas têm uma aparência de esfera, né? Porque o fenômeno ufológico fala de esferas, fala dessas bolas de fogo, de mãe do ouro, de tudo mais. Com relação a essa esfera de Buga, né, que o pessoal está falando, aquele Mark Christopher Lee, que é um documentarista, ele acha que não é OVNI, que poderia ser uma tecnologia secreta dos Estados Unidos e que toda essa situação que ocorreu na Colômbia teria sido uma espécie de experimento psicossocial e talvez desinformação, né? Mas a gente não sabe se é uma coisa ou outra. O que a gente sabe é que a esfera de Buga ela caiu, está na Universidade do México atualmente sendo analisada lá pelo pessoal. Quem levou para lá foi o Jaime Maussan, que é uma pessoa que não é muito confiável, mas tá os cientistas lá analisando para saber o que se trata. Houve onde o objeto caiu, aqui é o local onde caiu, o mato morreu todo depois. É uma coisa curiosa. Já se detectou nessas análises que ele emite uma frequência de rádio de 2,3 Hz, né? E algumas coisas. Dentro parece que tem circuito e tal, mas ainda está muito embrionário, está no começo essa pesquisa. A gente vai ter que esperar. Pode passar, mas pode ser que essas esferas sejam essas sondas, essas luzes que, vez ou outra, a gente vê por aí. O Steven Greer, que é um ufólogo conhecido, doutor, né? E que gosta de ufologia, era doutor do militar, né, norte-americano, ele está aposentado atualmente. Ele foi lá para a Universidade do México e disse que enquanto ele estava lá também vendo o negócio da esfera de Buga, entraram duas pessoas vestidas de policiais e tentaram roubar a esfera de Buga. Eu fico pensando, se isso não é uma coisa valiosa, por que aconteceu essa situação? É uma situação estranha, né? Quem que está querendo isso em junho de 2025? Então, o que seriam essas luzes, né? Objetos, né, em forma de esfera? Será que é a mesma coisa? E por que elas se manifestam em áreas de bastante incidente ufológico, que geralmente tem parte arqueológica ali, pintura rupestre, um monte de coisa? Será que tem minérios também, muitas vezes? Então, a gente chegou aí numa possível explicação do porquê que existem esses fenômenos luminosos em algumas regiões. Então, pode ser porque tenha nessas regiões esconderijos em cavernas, em grotas,
onde esses objetos ficariam ali estrategicamente escondidos para depois, em algum momento, sair, fazer uma determinada programação. Geralmente se manifesta também em matas, locais ermos, zonas rurais. Existem nessas regiões abduções, experiências genéticas, como o Cláudio, né, que a gente já detectou, como na Serra da Beleza, né, que já teve algumas interações mais fortes. E aqui, também em Luminares, é capaz que tenha ocorrido alguma coisa. Deve-se pesquisar mais profundamente para tentar achar, de repente, algum caso que mereça fazer uma hipnose, de repente se descobrir alguma coisa, que tenha missing time, de repente. Eu fico pensando, o Maurício fica correndo risco, andando por aí, e às vezes sozinho, vai saber se ele não perde a noção do tempo em algum momento, e teve já, já foi implantado, abduzido, sei lá, né, já está dominado, né? E outros locais que aparecem esses fenômenos é onde tem concentração de minérios, ouro, prata, chumbo, urânio, nióbio, áfnio, que também é usado em energia nuclear, areia monazítica, e por aí vai. Então a gente já identificou que onde tem essas coisas, geralmente tem esses fenômenos também. Beleza? Queria agradecer então. Quer abrir para pergunta? Então, abrindo para perguntas nesse momento.